A graça e a paz de Jesus Cristo. Seja muito bem-vindo a esse canal que compartilha leituras, estudos, meditações e reflexões com base nos capítulos da Bíblia. No vídeo de hoje, nós estamos gravando a aula 7 de uma série de estudos no livro de Provérbios e hoje nós vamos meditar sobre Provérbios capítulo 4, onde o rei Salomão, que é o autor do livro de Provérbios, conta o que o seu pai, que foi o rei Davi, disse para ele a respeito da sabedoria. E antes de nós fazermos a leitura daquilo que Davi disse para Salomão a respeito da sabedoria, vamos já apresentar os pontos principais que Davi recomendou para Salomão. Os pontos principais são o versículo 7. Davi falou para Salomão o seguinte, verso 7. A sabedoria é a coisa principal. Adquire, pois, a sabedoria. Sim, com tudo o que possuis, adquire o conhecimento. Então, são 5 versículos do capítulo 4 que mostram o que Davi disse para Salomão a respeito da sabedoria e que são os pontos que eu quero destacar nessa aula de número 7. O versículo 7 é o primeiro desses 5 versículos que eu considero principais que Davi disse para Salomão. São conselhos de um rei para outro rei, né? Um rei que partia para um rei novo, que ele deveria buscar a sabedoria, porque a sabedoria é a coisa principal, que ele deveria adquirir a sabedoria com tudo que possui, adquirir o conhecimento. O segundo versículo aqui que é importante é o 18. A vereda dos justos é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. Então Davi recomenda para Salomão o seguinte: se você caminhar por um caminho dos justos, o seu caminho será como a luz do amanhecer. Vai brilhando cada vez mais até que seja dia perfeito. Em outras palavras, sempre faça as coisas corretas no seu dia a dia, porque caminhando de luz em luz, você será como o sol que resplandece. Você terá a sua vida completamente de luz. Nunca permita que alguma coisa errada faça parte da sua vida, nem mesmo uma unha de coisa errada, para que você alcance o dia perfeito na sua vida. Depois, o versículo 23. Sobre tudo o que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as saídas da vida. Então, o nosso coração precisa ser muito bem guardado daquilo que as pessoas falam a nosso respeito. Não aceite elogios, porque se você aceitar os elogios, você, no dia em que receber as críticas, vai ficar muito abalado. Nunca permita que um elogio seja o motivo para que você faça a coisa correta. Faça a coisa certa por convicção própria. Tenha o teu coração inclinado para fazer a coisa correta, independente do que os outros pensam. Porque quando te criticarem, você não vai ficar abalado. Quando te elogiarem, você cheira o elogio, mas ignora. Nunca coma o elogio, porque no dia em que você comer o elogio, você vai se engasgar e vai ficar envenenado. No dia em que você fizer algo de excelência e não te derem o elogio, você vai se sentir como se não tivesse feito nada e vai ficar em um estado emocional ruim
e que vai destruir você. Então, guarde o teu coração de elogios e de críticas. Faça as coisas corretas, sempre da melhor maneira, como diz o versículo 18. Porque quando você vai caminhando na vereda dos justos, você é como a luz da aurora. Você vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. Também guarde o teu coração de mágoa e de coisas ruins, como ira e inveja. Sempre que você perceber que o teu coração está caminhando por uma dessas situações, perdoe as pessoas e se você sentir inveja de alguém, diga imediatamente que se ele pode, eu também posso. Então, o que ele fez que eu preciso fazer para chegar até esse patamar? Diga isso de maneira imediata para que o teu cérebro mude o foco da inveja no sentido negativo para o modo positivo. O modo negativo é você sentir a dor pelo bem do outro. O lado positivo é sentir a dor. Então, quais são os desafios que eu preciso enfrentar para chegar no mesmo patamar? No lado positivo, você já lança desafios para que você cresça, prospere e consiga alcançar aquilo que você viu que você pode ter também. Depois, o versículo 25 diz: os teus olhos olhem direitos e as tuas pálpebras olhem diretamente diante de ti. A recomendação que Davi deu para Salomão é: preste muito atenção com aquilo que entra no seu coração. Os olhos são a janela da nossa alma. Então nós precisamos cuidar daquilo que olhamos e olhar de maneira direita. Que as nossas pálpebras olhem diretamente diante de nós, ou seja, veja as coisas com bons olhos. Não olhe para a mulher alheia com lascívia ou malícia. Se os teus olhos têm essa inclinação, resolva dizendo: os meus olhos agora olham para as pessoas como pessoas a serem honradas e respeitadas. Se os teus olhos desconfiam das outras pessoas de maneira falsa, sem fundamento, sem documentos, avalie a forma como você tem julgado as outras pessoas. E por último, o verso 27, que diz: não declines nem para a direita nem para a esquerda, retira o teu pé do mal. Então, esses 5 conselhos, nesses versículos que nós lemos, o 7, o 18, o 23, o 25 e o 27, são as principais recomendações que encontramos nesse capítulo 4 de Provérbios que Davi deu para Salomão. Nessa aula de número 7, nós vemos Salomão escrevendo assim: ouvi, filhos, a correção do pai e estai atentos para conhecerdes a prudência. O ouvir aqui significa ouçam. Então, seria: ouçam, filhos, a correção do pai de vocês e fiquem atentos para conhecerem a prudência. Aqui nesse versículo 1, o que Salomão está dizendo é que atentar para o conselho do pai é importante porque os pais, via de regra, querem o bem dos seus filhos e trazem bons conselhos para que os seus filhos recebam o melhor que podem alcançar nessa vida. Versículo 2: pois dou-vos boa doutrina, não deixeis a minha lei. Então, a correção do pai é: aqui o pai também corresponde a Deus. Deus é o nosso pai. Deus permitiu que esse texto fosse escrito para nós lembrarmos que ele, como o Criador dos céus e da terra,
como o nosso Pai deseja o nosso bem e deseja revelar a prudência, e ele usou a sabedoria que ele mesmo deu a Salomão para que Salomão escrevesse e deixasse o livro de Provérbios registrado para nos deixar a boa doutrina. Não deixeis a minha lei. Verso 3. Porque Salomão dizendo aqui: eu era filho de meu pai, tenro e único em estima diante de minha mãe. E aí ele vem e fala aqui, versículo 4: e ele, que é o rei Davi, né? Que era o pai de Salomão, e ele, o rei Davi, me ensinava e me dizia: retenha as minhas palavras, o teu coração, guarda os meus mandamentos e vive. Versículo 5: adquire a sabedoria, adquire a inteligência, e não te esqueças, nem te apartes das palavras da minha boca. O primeiro conselho de Davi para Salomão. Versículo 4: retém as minhas palavras, o teu coração, e guarda os meus mandamentos e vive. O segundo conselho de Davi para Salomão: adquire a sabedoria, adquire a inteligência, e não te esqueças nem te apartes das palavras da minha boca. Então, a primeira recomendação para nós nessa aula 7, adquirir a sabedoria e a inteligência, é importante. Mas mais importante do que adquirir a sabedoria e a inteligência é não esquecer e não se afastar delas. De nada adianta você adquirir o conhecimento, adquirir a sabedoria e depois que você leu e estudou, deixar de lado e fazer o oposto. É como o médico que estuda a medicina e aprende que não deve fumar e nem beber, mas que na sua prática, na sua vida particular, fuma e bebe. De nada adianta ter estudado e adquirido a sabedoria e o conhecimento da medicina, quando não aplica para a própria vida. Ele mesmo terá os malefícios desses vícios. Aí o versículo 6: não desampares a sabedoria, e ela te guardará. Ama-a e ela te conservará. O versículo 6 fala justamente isso: não desampare a sabedoria. Adquiriu a sabedoria, viva com ela no coração. Viva com a sabedoria, abraçado com a sabedoria, de tal maneira que você faça aquilo que você aprendeu com a sabedoria, porque assim ela te guardará. Ama-a, ou seja, ande com ela sempre, e ela te conservará. Versículo 7, porque a sabedoria é a coisa principal. Adquire, pois, a sabedoria. Sim, com tudo que possuis, adquire o conhecimento. Veja que o versículo 7 fala assim: com tudo o que você possui. Ou seja, dedique o seu tempo, dedique os seus esforços, dedique os seus recursos financeiros, comprando estudos, cursos, para que você possa saber, aprender, ter mais conhecimento que venha traduzir-se em inteligência para que você saiba como resolver o maior número de situações possíveis da sua vida. Porque com a sabedoria você alcança resultados benéficos, como nós já vimos na aula 6, quando nós meditamos em Provérbios no capítulo 3. 8. Exalta-a e ela te exaltará, e abraçando-a tu, ela te honrará. Versículo 9: dará à tua cabeça um diadema de graça, e uma coroa de glória te entregará. O diadema é normalmente usado por princesas. Pessoas que fazem parte de famílias de reis usam o diadema, que é como uma tiara, que tem uma forma de semicírculo que vai de uma orelha até a outra orelha e que serve para dar um embelezamento, um destaque para as princesas, dizendo que elas fazem parte da família real. Então, quando você busca a sabedoria, você recebe como que um diadema, recebe uma joia que está sobre a sua cabeça,
que significa que os teus pensamentos são tomados de inteligência para resolver as situações e você alcança graça. Graça é uma palavra que simboliza alegria. Você vai ter um diadema sobre a tua cabeça, um diadema de graça. Você vai ter um tesouro que vai fazer com que você tenha realizações, sucesso e alegria em tudo que você fizer. E você receberá uma coroa de glória. A sabedoria entrega uma coroa de glória sobre você. Coroa é usado por reis, por rainhas. Quando o versículo 9 fala que quando você exalta a sabedoria e abraça e honra ela, como diz o versículo 8, que você vai receber uma coroa, significa que você vai ser o rei da sua vida. Significa que você vai ser o governante da sua vida. Significa que você não vai entregar a sua vida para que as decisões sejam tomadas por outras pessoas. Quantas pessoas atualmente, por falta de sabedoria, vão até um amigo, vão até uma amiga para pedir um conselho? Será que eu namoro essa pessoa? Será que eu faço essa aplicação financeira? Será que eu faço essa viagem? Será que eu entro nesse emprego? Será que eu enfrento o meu chefe? Será que eu digo para ele que ele está errado? Essas perguntas, quando você tem a sabedoria, você governa sobre o que você deve fazer. Muitas vezes você pede o conselho para uma pessoa que é tola, para uma pessoa que não busca sabedoria. E essa pessoa acaba te trazendo um conselho mau, que leva você para a ruína. O livro de Provérbios fala, nos próximos provérbios, que na multidão de conselhos está a sabedoria. Porém, os conselhos que trazem a sabedoria são conselhos que você toma de outras pessoas que também são sábias. Então você precisa meditar em relação a quem você está pedindo conselho. Mas, buscando a sabedoria, você já recebe um tesouro, um diadema de graça, um tesouro que vai te dar alegria, realização e sucesso. E vai te dar o governo, a coroa de glória é o governo da sua vida. Você vai tomar decisões de maneira mais fácil e tranquila e com mais inteligência e sabedoria, porque você governa sobre a sua vida. Versículo 10: Ouve, filho meu, e aceita as minhas palavras, e se te multiplicarão os anos de vida. Então, Davi aqui está dizendo para Salomão. Salomão está registrando para nós o que Davi disse para ele. Davi disse para ele ouvir o conselho dele e aceitar as palavras dele, porque ele teria longevidade. Se multiplicarão os anos de vida. Versículo 11: No caminho da sabedoria te ensinei, e pelas carreiras direitas te fiz andar. Então nós notamos aqui que Davi, falando para Salomão, mostra que ele se dedicou a ensinar a Salomão no caminho da sabedoria, pelas carreiras direitas. Esse versículo 11 nos traz um ensinamento. Você que é pai, você que é mãe, você que é líder de uma célula na sua igreja e cuida de pessoas, você deve instruir os teus filhos e as pessoas que você lidera pelo caminho da sabedoria, pelas carreiras direitas. Versículo 12: Por elas andando não se embaraçarão os teus passos, e se correres, não tropeçarás. Versículo 13: Pega-te a correção, e não a largues. Guarda, porque ela é a tua vida. Então veja que Davi fala para Salomão: procure sempre corrigir as rotas dos seus caminhos. Ande no caminho reto. Porque, versículo 12, se você anda no caminho da sabedoria, os seus passos nunca se embaraçam. Quando você tiver que correr para tomar decisões importantes, você não vai tropeçar. Porque quando você anda sempre fazendo a coisa correta,
Quando você precisa tomar uma decisão mais rapidamente, você já tem várias decisões corretas e o hábito de cultivar a sabedoria para resolver os problemas com sabedoria. Pega-te a correção e não a largues, guarda, porque ela é a tua vida. De fato, a sabedoria é a nossa vida, é a tua vida. Se você não tem sabedoria, você vai perecer, fracassar, você vai ser humilhado, derrotado. Se você usar a sabedoria, você vai ter o sucesso, você vai conseguir a carreira, você vai conseguir chegar até o fim dos seus projetos porque você se apegou com a sabedoria. A recomendação de Davi, pela leitura que nós estamos fazendo aqui, é: preste atenção e ande com a sabedoria. Busque a sabedoria, porque ela vai realizar o melhor da vida para você. Versículo 14: não entres na vereda dos ímpios, nem andes pelo caminho dos maus. Veja o 14: não anda no caminho de quem faz a coisa errada. Versículo 15: evita-o, não passes por ele. Desvia-te dele e passa de largo. Fica longe. Versículo 16: pois eles não dormem se não fizerem mal, e foge deles o sono se não fizerem tropeçar alguém. Versículo 17: por quê? Porque comem o pão da impiedade e bebem o vinho das violências. Ou seja, eles se sentam numa mesa para comer juntos, para beberem juntos, para falarem a respeito das estratégias para fazerem o mal. E como eles vivem só comendo o pão da impiedade, bebendo o vinho das violências, a única coisa que eles têm para comunicar para as pessoas que estão próximas a eles é isso: o mal, a impiedade, o ficarem incomodados. O versículo 16 fala: eles não dormem se não fizerem mal. Eles perdem o sono se não fizerem alguém cair, alguém tropeçar. Versículo 18: mas a vereda dos justos, o caminho dos justos, é como a luz da aurora que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. Versículo 19: o caminho dos ímpios é como a escuridão, nem conhecem aquilo em que tropeçam. Versículo 20: filho meu, atenta para as minhas palavras, as minhas razões inclina o teu ouvido. Aqui no versículo 19, voltando, quando ele fala que o caminho dos ímpios é como a escuridão, nem conhecem aquilo em que tropeçam, vamos lembrar da aula 3. Na aula 3, nós falamos sobre os versículos 8 até o 19 do capítulo 1 de Provérbios. Então vamos voltar aqui no capítulo 1. Veja que no capítulo 1, aqui no versículo 17 e 18, capítulo 1 de Provérbios. Estamos lembrando da aula número 3. Na verdade, debalde se estenderia a rede perante os olhos de qualquer ave. E estes, os que praticam o mal aqui nesse texto, armam ciladas contra o seu próprio sangue e a sua própria vida espreitam. Então, na aula 3, nós vimos aqui, relacionando com o versículo 19 do capítulo 4, que o caminho dos ímpios é como a escuridão, nem conhecem aquilo em que tropeçam. Lá na aula 3, nos versículos 17 e 18 de Provérbios capítulo 1, Salomão fala que é inútil você armar uma arapuca para pegar um pássaro na frente dele, porque quando ele vê você armando a arapuca para ele, ele não cai. Agora, quem pratica o mal, quem é ímpio, julga que é mais inteligente do que de fato é, porque quando ele pratica o mal, ele pensa que ele não vai ser preso. Ele pensa que ninguém pode fazer justiça contra ele. Mas o versículo 19 fala que o caminho dos ímpios é como a escuridão e eles não conhecem aquilo em que tropeçam. O que Davi estava ensinando para Salomão é que sempre que você fizer algo errado,
Ainda que você escape das consequências imediatas e você ganhe confiança de que nada de ruim aconteceu em razão daquele mal, na verdade, com o passar do tempo, aquele mal vai gerar confiança em você. Você vai fazer uma vez, vai fazer uma segunda, vai fazer uma terceira, e isso vai gerar um prejuízo no seu caráter, porque você vai repetir as coisas erradas até que você vai estar tão viciado em fazer a coisa errada que de repente você vai fazer isso no automático. E é nessa hora que você naturaliza, considera natural fazer a coisa errada, que você vai cair e podem te pegar. É nessa hora que descobrem que você faz a coisa errada. E aí você perde contratos, amizades, corre o risco de sofrer um processo dependendo da coisa errada que você tiver feito. Então, não ande no caminho dos ímpios, porque ele é um caminho que leva você para a escuridão. Assim como no 18, se você anda no caminho da luz e dos justos, e você é como a luz da aurora que vai brilhando mais e mais, quando você anda no caminho dos ímpios, você vai como que indo para o pôr do sol. Quando começa a noite, você vai caindo na escuridão, até que você tropeça e nem sabe como tropeçou. 20. Filho meu, atenta para as minhas palavras, às minhas razões inclina o teu ouvido. Versículo 21. Não as deixes apartar-se dos teus olhos, guarda-as no meio do teu coração. Davi dizendo isso para Salomão. Versículo 22. Porque são vida para os que as acham e saúde para o seu corpo. Então, se você pratica a correção e a justiça, você não sofre prisões que podem te levar às agressões físicas no corpo. 23. Sobre tudo o que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as saídas da vida. 24. Desvia de ti a tortuosidade da boca e alonga de ti a perversidade dos lábios. 24, em resumo, é: tome cuidado com aquilo que você fala. Não jogue as suas palavras ao vento. Busque o conhecimento para que a sua boca tenha palavras de sabedoria, para que a sua boca tenha instrução, conselho, e para que a sua boca não fale bobagens. Alimente a sua mente, para que você fale aquilo que é reto, aquilo que é bom. Versículo 25: os teus olhos olhem direitos e as tuas pálpebras olhem diretamente diante de ti. 26: pondera a vereda de teus pés, e todos os teus caminhos sejam bem ordenados. Em outras palavras, o 26: preste atenção aonde você vai, as casas que você frequenta, os ambientes em que você coloca os teus pés. Escolha bem com quem você vai se relacionar, com que pessoas você vai contratar, com que pessoas você vai trabalhar, em que igreja você e comunidade você vai frequentar. Pondere onde você vai. 27. Não declines nem para a direita nem para a esquerda, retira o teu pé do mal. Ou seja, ande sempre na vereda correta, ande sempre em busca da sabedoria. Em resumo, o capítulo 4, que corresponde aos conselhos que Davi deu para Salomão e que Salomão conta para nós aqui, dizendo que eu era um menino, tinha autoestima da minha mãe e eu era ensinado pelo meu pai, e o pai dele foi o rei Davi, e ele me dizia esses conselhos que nós lemos. Em resumo, Davi disse: busque a sabedoria, ande com a sabedoria, e fazendo isso, você será honrado, a sabedoria te guardará. Então, essa é a aula 7. Espero que tenha sido de valor para a sua vida e te convido a curtir, comentar, compartilhar com as pessoas que você conhece que possam aprender mais
a respeito da sabedoria, para que possam ter uma vida próspera, abençoada, como o rei Davi disse para o rei Salomão, nessas recomendações que lemos e meditamos nesse capítulo 4 do livro de Provérbios. Deus abençoe, a graça de Jesus. Amém.